Buongiorno! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Homem 007 e nesse espaço eu vou trazer amigos, vou trazer pessoas do universo masculino, a gente vai falar bastante sobre autoestima, a gente vai falar sobre confiança, moda masculina, estilo e tudo voltado a esse universo que a gente ama tanto, que é o universo masculino, um universo super vasto pra gente explorar. E nesse primeiro episódio eu trago uma super amiga minha, desde o Dante Alighieri, do colégio que a gente estudou juntos, que hoje é uma profissional que trabalha com imagem, trabalha com autoestima, ela é consultora de imagem, ela entende muito do universo masculino, porque além dela ser casada, ela tem um filho lindo, maravilhoso, está preparando esse menino para o mundo aí, de uma forma moderna, contemporânea. Depois eu até quero que você compartilhe isso com a gente, Gi. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui, obrigada pelo convite, justamente por um assunto que eu amo, que é justamente autoestima e principalmente autoestima masculina, que é um assunto que eu acho que a gente tem que falar mais, abordar mais e discutir. E você sabe que esse é um piloto, né? Então, dependendo da sua performance, você volta mais vezes. Tô brincando. Gente, é um teste, então. Meu nome, eu vou teste aqui, minha plaquinha, teste do sofá. Meu primeiro teste do sofá, gente. Que bom gente. que é comigo, Gi. Obrigado mais uma vez por vir. Obrigada a você. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre autoestima e qual que é o impacto que isso tem na nossa vida, na vida do homem. Então eu começo te perguntando o que é essa tão falada autoestima? Então, todo mundo fala, hoje em dia tá meio, né, é um nome comum, autoestima, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender que a autoestima não é só sobre aparência. A autoestima vai, a grosso modo, como a gente dá nota pra gente mesmo, né? É o quanto a gente se sente capaz de tomar as nossas próprias decisões, atitudes, pensamentos, é o quanto a gente consegue errar e lidar com o erro. São pessoas que são extremamente confiantes e capazes nas suas decisões e pensamentos. E também tem, obviamente, a ver com aparência. Mas basicamente é isso, é o quanto que a gente sente sobre a gente mesmo, né? É o quanto que a gente valoriza as nossas ações, decisões e principalmente também é entender que a gente valoriza as nossas qualidades e também entende que o erro faz parte e aprende com ele. Normalmente uma pessoa que tem baixa autoestima se sente muito culpada e não consegue lidar justamente com as adversidades da vida. Que legal, eu brinco assim que a autoestima é um conceito que todo mundo conhece. Que geralmente a gente fala, a gente se sentir bem, a gente se sentir confiante, Sim. Mas em resumo, como que a gente realmente desperta esse sentimento de autoestima dentro da gente? Como que a gente se sente mais confiante, mais seguro? E eu acho que uma grande parte disso vem um pouco da nossa infância, vem um pouco do nosso berço, vem um pouco de como os nossos pais prepararam a gente para entrar nesse mundo maluco. Então, se você ouve sempre da sua mãe, ouve sempre dos seus pais, você é incrível, você pode atingir os seus sonhos, você vai ser uma pessoa, um profissional fantástico. Se isso não acontecer, a sua autoestima ela vai lá pro saco e não depende de você. É um fator externo que faz parte da vida de todo mundo, não só do homem, mas da mulher. Então, quando as pessoas falam, nossa, Tonani, mas você sempre parece super pra cima, super confiante. Às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente não tá legal, mas se a gente fizer um exercício interno de sempre se sentir motivado, sempre lembrar o seu propósito aqui nessa vida, você realmente vai atrás daquilo que você acredita e nada vai te parar. Porque um dia ruim é um dia ruim, mas você tem tantos dias, a vida inteira pela frente, você não tem que deixar um dia acabar com tudo isso. O que você acha disso? Perfeito, acho que você falou sobre infância. Sempre quando eu faço o processo da consultoria, a primeira coisa que eu pergunto é sobre a primeira infância, né? Que é do 0 aos 6 anos de idade. Nossa, as pessoas lembram disso? Então, porque na verdade assim, é onde a gente vai aprender sobre o mundo. Então, o que acontece? Eu sempre pergunto sobre como esses adultos ao seu redor te tratavam. Eles te elogiavam, eles te criticavam, como que era a estrutura ali de dinâmica entre os adultos. E quando eu falo isso, os adultos são os pais, a família e a própria escola. Então tem tudo ali ao redor, né? A comunidade. E entender assim que a gente replica o nosso estado emocional da infância na fase adulta. Então os adultos ao nosso redor ensinam a gente a como a gente deve se sentir sobre nós mesmos e sobre a vida. Então a primeira crença, se eu acredito que eu sou capaz, que eu sou confiante, de que eu posso, está vinculado diretamente com os adultos que estavam ao nosso redor. É muito interessante o que você falou sobre você entender né, de onde vem, e os extremos são muito complicados. No sentido que, se uma criança ela foi muito bombardeada com críticas, ela vai crescer com uma autoestima muito ruim, ela não vai entender que ela é capaz, de que ela vai entender que o erro faz parte, que ela pode sim superar. Ao mesmo tempo, uma criança que foi muito elogiada, que foi extremamente... saiu da realidade, também não é positivo. Eu tenho exemplo, a gente se conhece há muitos anos, e eu sempre dou exemplo
exemplo que eu acredito muito que o Tonani tem uma autoestima muito interessante, muito bacana. Porque eu lembro da sua mãe sendo muito incentivadora, muito te colocando pra cima, te achando, colocando que você é extremamente capaz. E ao mesmo tempo você me conta que esse extremo oposto, né, de estar muito também demais, você se coloca num pedestal, num patamar que às vezes talvez não é alcançável, né, na vida. Eu tenho até uma história que você agora me trouxe à memória, porque realmente a minha mãe é uma influência muito positiva na minha vida, assim como o meu pai, mas a mãe, ela sempre tem aquela coisa do tipo, você pode, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Xuxa coaching, não é? Nossa, total. E ela acabou com a vida das crianças, porque Sim. Ela sempre falava que todo mundo podia, todo mundo pode, só que quando a gente é exposto ao mundo real, aquilo vira um discurso, vira um clichê e não vira realidade. Então, por exemplo, minha mãe sempre falava, se você estudar música, se você se dedicar ao canto, você vai ser um super artista, você vai ser uma pessoa reconhecida. E não foi isso que aconteceu da maneira como eu esperava, porque na minha cabeça, ser um artista famoso, um artista conhecido, era aparecer no Faustão, era estar na Rede Globo. E eu nunca alcancei esse patamar, mas eu alcancei coisas muito mais legais. Só que isso me deixou frustrado, porque eu não consegui atingir esse patamar que a minha autoconfiança da minha primeira infância caía sobre mim. E aí, a partir do momento que eu me dei conta do tipo, não, mas isso não é uma vontade minha, isso é uma expectativa do meu entorno. Exatamente. Quando eu me dei conta disso, eu me libertei. Então, assim, hoje, eu me considero um artista bem-sucedido porque eu trabalho com um mercado que eu amo, eu me apresento para pessoas que gostam do meu trabalho e eu sou muito bem remunerado por isso. E o nosso maior indicador de sucesso é a felicidade e a remuneração. É interessante você falar isso, porque quando a gente fala então sobre autoestima, e principalmente a autoestima masculina, além de ter o ambiente, né, dos 0 a 6 anos, que é o ambiente que, né, dos adultos que estavam ao nosso redor, como a gente vai entender quem a gente é e se a gente pode se expressar livremente, né, é na infância que a gente vai entender se a gente é aceito ou se a gente está sendo rejeitado. Exatamente. Então, ali também a liberdade de ser está muito na infância. Mas além disso, para os meninos, para as meninas também, mas eu acho que para os meninos existe essa masculinidade do que é ser masculino. Então, por exemplo, uma criança, menino, ele não pode chorar, ele não pode expressar as suas emoções, ele precisa ser forte, ele precisa ser viril. E o que acontece muito com a autoestima dos homens, quando se tornam adultos, se eles não atingem esse patamar da masculinidade padrão, dita como tóxica, eles também têm uma autoestima extremamente baixa, justamente por conta disso que está falando. O homem tem que ser ele tem que ser muito agressivo, ele tem que ser quase que um guerreiro. Dominador. E ele precisa... A ideia do sucesso masculino é muito diferente da ideia do sucesso feminino. Então, essa ideia que você está falando, que eu preciso ir pro Faustão, que eu preciso ter, né? A vitória tem que ser grandiosa, tá muito vinculada com essa ideia do masculino, dessa ideia tóxica do masculino. E o pior disso é que quando a gente fala da masculinidade tóxica, que foi esse assunto que a gente abordou, não só a gente enaltecer a testosterona do homem, que é ser macho, ser viril, ser o poderoso, mas além da gente levar isso pra cima, a gente tem que diminuir outra coisa que é muito importante, que é o nosso sentimento, Exatamente. que é a nossa emoção. Então, até que ponto a gente tem que jogar pra cima um ponto e jogar pra baixo o outro e fazer com que a gente seja uma bipolaridade? A gente não consegue ter um equilíbrio porque o homem hoje, o homem mais forte, o homem mais poderoso é aquele que realmente domina suas emoções, domina o seu sentimento e sabe usar isso como arma, porque a maioria dos homens lá fora, eles só enaltecem o macho alfa, o dominador, Exatamente. Aquele que impõe respeito, mas se você consegue muito mais ganhar uma discussão e um argumento usando outro tipo de background, um background de liderança do que um background de chefe, aquele autoritário, aquele que manda, Sim. Não só no seu trabalho, mas no seu relacionamento também. Eu acho que vale falar o seguinte, que, né, se você estuda história e entende as civilizações que foram matriarcais e patriarcais, as matriarcais são sociedades que eram completamente de cooperação. As patriarcais são de guerra. Então, isso que você falou é interessante. A gente tem que começar a abraçar mais o lado feminino, que é isso, que é dos sentimentos, da cooperação, porque todo mundo, essa competição desenfreada, todo mundo é único. A gente pode todo mundo cooperar junto e um ajudar o outro homem. Então, essa ideia justamente de criar essa sociedade de meninos guerreiros, machos alfas, que precisam ser agressivos, que precisam usar o lado braçal, o lado completamente corporal. O menino é muito mais corporal, mas não é porque ele já vem assim. Isso é totalmente imposto. Então, é interessante quando o homem talvez vai começar a entender um pouquinho mais sobre ele mesmo e sobre a sua autoestima, entender um pouco mais, ele tem que entender
como que foi esse contexto dele. E principalmente, quanto também a sociedade, né, culturalmente, atingiu ele diretamente. Porque essa ideia do sucesso masculino também é muito tóxica. Essa que você precisa ser o Master Blaster. O que é sucesso? Sucesso pode ser milhares de formas. Então, é interessante isso também. E a gente aprender a criar meninos que possam ser mais sensíveis, cooperativos, né? Sem tanta competição e mais cooperação. É engraçado né? que você falou o que é o sucesso, né? Então, o sucesso para algumas pessoas é ter muito dinheiro, outras pessoas é ter um reconhecimento. Sim. E eu fiz um estudo que diz muito por cima, mas assim, a fórmula do sucesso é a sua expectativa alinhada com realmente a realidade. Exatamente. Porque se você coloca um objetivo tão longe, mas tão longe que aquilo que você quer, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um Porsche, e se eu não atingir isso, eu vou ser uma pessoa 100% frustrada na minha vida. Então a gente tem que sempre alinhar a nossa expectativa com a nossa realidade para evitar a frustração. Exatamente. E hoje o homem ele tem muita dificuldade de lidar com a frustração, justamente porque ele tem aquela carga de ser o bem-sucedido, de ser o provedor. E até o brasileiro tem uma característica de que ele não perdoa a mulher sustentar a casa. Ele não perdoa isso. Muito. O homem tem que sempre ser a figura provedora. Sim. Mas assim, tem configurações familiares de que a mulher é uma CEO de uma super empresa. Sim. E o homem às vezes não. E qual é o problema? Então, às vezes tem um pré-julgamento das pessoas, Sim. sendo que a configuração familiar de cada um é individual de cada um. O que você falou é verdade. Na infância, a gente aprende o que é valor. Então, por exemplo, para você, talvez a ideia de sucesso é muito vinculada com a sua família. Então, tem outras pessoas que a ideia de valor, de sucesso é futilidade você ter muito dinheiro. E aí o homem cresce achando que não, eu não posso ter um carro, uma Ferrari, porque foi me dito, quando criança, de que não, que isso não tem valor. Então, tem muito vinculado também com a dinâmica familiar, né? O que é a ideia de valor para sua família? Vale pensar, justamente para a gente não entrar nessa pegadinha do externo, né? Então, é isso. Eu acho que você tem que começar a entender um pouquinho mais o que foi te dito como valor. Outra coisa que é legal aí, já trabalhando um pouquinho mais a parte, né, das roupas e tudo mais, é entender também as referências que tem perto de você. Pai, mãe, tias, também. Mais uma vez, o que foi colocado como valor, colocado como prioridade ali naquela família. Entender se aquela família te deu liberdade para ser quem você é, para você experimentar. Eu sempre pergunto, essa família te deixou você se vestir sozinho? Escolher suas próprias roupas? É interessante também entender todo esse contexto. Escolher a própria roupa tem a ver com a autoestima? Com certeza. Porque aí você sente... A pessoa, quando tem a liberdade, a criança que tem a liberdade de escolher, ela entende que ela é capaz. Então se meu pai tá me deixando o poder de escolha, quer dizer que ele confia em mim. Quer dizer que eu tenho capacidade para fazer isso sozinho. Engraçado que hoje é muito importante, você falou que desde criança a gente tem que ter capacidade de fazer as nossas próprias escolhas. E a gente vê até hoje homens que são vestidos pelas esposas, né? Com certeza, E isso é muito ruim, porque chega uma hora que, vamos supor que o relacionamento acabe, ele fala, nossa, mas eu nunca gostei de me vestir assim. Por que eu me vesti assim? Porque eu precisava agradar a minha esposa, ela sabia o que era moda, o que não era moda. Exatamente. Então, o que eu gosto de falar para a maioria dos homens, meus amigos, os caras, galera, vocês têm que se vestir como vocês se sentem à vontade. O estilo, a moda masculina, não é você simplesmente copiar o que está no blog de moda ou copiar o que um blogueiro, um influenciador está usando. É você descobrir o seu estilo pessoal e potencializar isso. Exatamente. Eu adoraria usar, por exemplo, aqueles tênis de astronauta que tá todo mundo usando, que é super colorido. Sim. Mas isso não tem a ver com o meu estilo. Então por que eu vou entrar numa tendência de moda que não faz sentido para mim? Eu gosto de blazer, eu gosto de alfaiataria, eu gosto de terno. Mas foi um processo para chegar até aí, né? Que eu acho que é o principal. De erros e acertos, né? Exatamente. Acho que basicamente para você entender sua autoestima é autoconhecimento. Não tem, é o famoso autoconhecimento que todo mundo acha, ai gente, tá batido. Não é. É se conhecer. E o que você falou é importante. Quando a gente fala sobre estilo, sobre autoestima, a gente tem que entender o que eu quero sentir, não o que eu quero parecer, é o que eu quero sentir. Que hoje eu quero sentir que eu tô confortável, que eu tô segura, que eu sou sexy, que eu sou agressivo, que eu sou poder. O quê? O que eu quero sentir? Não só sentir, mas o que eu quero também mostrar pro mundo, né? Exatamente. Mas que começa de dentro para fora. Agora, em relação por exemplo, a dicas que a gente pode começar a melhorar um pouquinho mais a nossa autoestima, começar a desenvolver mais ela, eu acho que é importante. Tem 3 pontos que eu acho que são bem legais que eu trabalho na minha consultoria. Vamos lá, 3 pontos
meios para a gente desenvolver a nossa autoestima. Então, Legal. primeira coisa, a gente recordar momentos que a gente foi bem sucedido. Isso vale desde de adolescência, de criança? Qualquer momento, pode ser da infância, adolescência, da fase adulta, um momento que eu fui bem sucedido. Que daí você consegue multiplicar isso em vários momentos da sua vida. Exatamente, entender que assim, nós somos, né, luz e sombra. A gente tem momentos que a gente, claro, é capaz, que a gente conseguiu, que a gente se desenvolveu, todos nós. Então é importante a gente começar por aí, tá? O que momento que eu fui bem sucedido? Consegui um emprego. Exatamente, ou eu consegui, nem que seja assim, eu fiz uma maratona, corri 1 hora, eu consegui terminar um trabalho, eu consegui ir numa aula de dança, independente do que for. É uma prova interna, né? Para você Exatamente. sentir que você realmente é capaz, que você consegue atingir um objetivo que você pôs para você mesmo. Exatamente. Então acho que a primeira coisa interessante é essa. A segunda, buscar novas referências. Se você veio de um ambiente onde as suas referências não eram positivas, eram tóxicas, crie novas referências. Pegue pessoas que você admira, pessoas que têm uma personalidade parecida ou que tiveram um caminho de vida, que se superaram. Legal. Peguem essas pessoas como exemplo para trazer para sua vida. E eu digo que é uma frase um pouco controversa, mas família não necessariamente é o seu sangue, mas é as pessoas que você escolhe. Por exemplo, você é minha amiga desde que eu tinha 10 anos de idade, você é minha família. Sim, sim. E eu respeito muito a sua opinião, eu adoro o que você tem para falar. Então, assim, se você não está num ambiente que você se sente valorizado ou se você se sente realmente feliz, escolha pessoas que te levantem para cima. Exato. Então você já foi para a terceira. Já fui para a terceira? Que é assim, aquela famosa frase, diga com quem andas que te direi quem és. Então busque pessoas que vão te colocar para cima. Busque pessoas que vão te valorizar. Porque é muito comum isso, quando você vai começar um processo de uma consultoria, e aí você fala, tá, quais são as 5 pessoas que estão junto de você, que estão convivendo com você com maior frequência? Geralmente são as pessoas que te colocam para baixo, aquele pai ou aquela mãe que criticam demais, ou aquele tem expectativas chefe, lá em cima que você também nunca vai conseguir. Então, coloquem pessoas na sua vida, ao seu redor, pessoas que vão elevar a sua autoestima, que acreditem em você em primeiro lugar. Mas olha, eu vou até questionar o que você falou. Ok, mas e se eu estou numa empresa, numa multinacional, que não reconhece o ser humano, que reconhece o número, o resultado? Como realmente eu vou me sentir uma pessoa com uma autoestima elevada se eu não posso sair daquele emprego, que é o meu sustento? Como que eu faço isso? Faça isso na sua casa, você não precisa ser só no âmbito profissional. Comece com seus amigos, com a sua família, tirem as pessoas tóxicas da sua vida, aquela pessoa que dá aquela piadinha né, bem venenosa, ou assim, pessoas que eu acredito em você não tá no seu momento, mas vai lá. Aquela pessoa que te dá suporte, que tá ali para falar palavras positivas, isso é muito importante. Até mesmo se um chefe tenta te pôr para baixo, é um conselho que eu dou, que eu passei por situações em empresas, tal, até por ter uma veia mais artística, um cara mais sensível, então é isso. E isso não era valorizado nas empresas que eu trabalhava, então eu sempre me colocava como se eu estivesse sendo um personagem dentro daquela empresa. Então aqui eu estou sendo remunerado para fazer isso, mas isso não é quem eu sou, é quem eu estou. Isso, eu estou perfeito. trabalhando aqui, Perfeito. mas eu não sou essa pessoa que trabalha aqui. Exatamente. Você foi um processo, né? Até chegar a entender quem você é e que lugar você ocupa. Então, às vezes a gente está numa empresa errada. Eu falo muito isso, gente. O mundo é abundante. Então, se naquela empresa para você não está funcionando, entenda quem você é. Talvez aquele não é o seu lugar. Mas é difícil, né? Viu? Às vezes, para você tomar uma decisão de mudança, é um processo, é uma transformação. E se você não está feliz hoje com qualquer situação da sua vida, saiba que só você tem o poder de mudar. É difícil, mas planejando isso, tanto financeiramente ou com o suporte do seu entorno, você consegue atingir qualquer coisa na sua vida. É isso mesmo. Gi, eu quero agradecer Obrigada a você. Essa visita. Muito legal. Se o pessoal gostar, se a gente tiver visualizações, gente, você volta. Assistam, tá? Depois a gente conversa, a gente negocia aí um preço. Obrigado, Gi. Obrigada, e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.